Olá, gente. Nesse vídeo eu vou estar explicando o comando escolha caso, que pode ser usado nos algoritmos ou no Visual G, e fazendo já um paralelo com a linguagem C, que é o comando switch case. Tá? Eu deixei montado dois exemplos e vou estar explicando alguns detalhes sobre eles. Olha só. Ele é usado, gente, quando você tem muitas opções para fazer um se então, um if, para fazer muitos um dentro do outro. Tá? Então ele é uma alternativa bem interessante. A desvantagem que ele tem, vamos dizer assim, é que ele não pode se aplicar em todos os casos. Tá? Ele não é em todos os casos que se vai usar. Eu relaciono assim, ó, eu faço uma ideia assim, por exemplo, ó, aqui vocês têm todos os casos que você podem usar, ou vocês precisam de usar um comando C. Mas em nem todos esses casos você vai conseguir usar o escolha, tá? Em alguma parte deles você vai conseguir usar o escolha. Então, quer dizer, o C ele é mais abrangente. Todos os problemas que vocês tiverem que resolver, vocês vão conseguir resolver com o C. Já em alguns, uma boa quantidade, vocês vão conseguir usar o escolha caso. Tá? Mas naqueles que vocês conseguirem usar o escolha caso, a solução vai ser mais simples, vai ser mais fácil de visualizar, vai ser menos linhas de comando. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona isso. Tá? Vamos lá. Então aqui, ó, ele é muito usado nessa questão de digitar um número e depois fazer uma análise de acordo com o número que foi digitado, ele vai tomar um caminho ou outro, ou um número ou um caractere. Tá? Então ele funciona aqui no Visual G, ele funciona com os tipos inteiro e caractere. Tá? Então olha só, esse programa. Digite de 1 a 7 para os dias da semana. Então leia a opção. O cara vai digitar um número de 1 a 7. Tá? Então como que funciona esse comando? Ele vai dizer escolha e a variável que vai ser analisada. Tá? Opção. Então ele vai analisar o que estiver na variável opção. Caso o que estiver for 1, ele vai escrever na tela domingo. Se eu quisesse escrever outras coisas, eu colocaria aqui escreva. Se eu quisesse fazer uma conta ou usar um acumulador, um contador, eu coloco tudo aqui embaixo. Quantos comandos eu precisar, tá? Não tem limites. Daí depois, caso for 2, escreva segunda. Caso for 3, escreva terça e assim por diante. E se a pessoa não escolheu nenhuma, existe esse aqui, ó, outro caso, que se não for nenhum dos anteriores, ele vai escrever esse dia da semana não existe, fim escolha, fim algoritmo. Tá? Então esse é o comando escolha caso. Então escolha a variável caso for tanto, 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 tá? Vou dar um F9 aqui. Olha só, vou digitar ó, domingo. Tá? Vamos lá, vamos executar de novo, vamos colocar agora 15. Ó, esse dia da semana não existe. Então, se não estiver nenhuma das alternativas anteriores, ele vai processar o que está aqui no outro caso. É assim que esse comando funciona no Visual G, nos algoritmos. Agora, vamos fazer um paralelo lá com a linguagem C. Tá? Na linguagem C, ele é o comando switch case. Switch, que equivale ao escolha. Tá? Switch em inglês seria uma chave, um interruptor. Tá? Então, caso o valor. O valor o que, que é? É a mesma coisa que o exemplo anterior, tá? Ele leu um número e guardou num inteiro, tá? Pode ser D ou pode ser I. Vocês estão mais acostumados com I, né? Vamos deixar I. Tá? Então, caso o valor digitado for 1, ele vai escrever na tela domingo. Só que aqui tem esse break, tá? Esse break é assim, ó. Ele encontrou a solução, break. Ele faz o quê? Ele sai fora do switch. É como se encerrasse o switch. Ele já achou a solução, ele encerra o switch. Tá? Então, caso for 2, faz isso e encerra o switch. E assim, um por um, uma das opções. Daí, default. Esse aqui é o mesmo que o outro caso que eu mostrei para vocês. Se não for nenhuma das anteriores, ele vai fazer isso aqui. E aqui seria o fim do switch. Tá? Voltando aqui um pouquinho, ó. Aqui tem o fim escolha, que eu não cheguei a falar, fim escolha, tá? Que é o mesmo que essas chaves aqui, que ela encerra o switch que abriu nessas chaves aqui, tá? Mas se alguém me perguntasse, professor, mas se fosse assim, ó, se fosse um exemplo aí, um exercício, onde se fosse
o 1 e o 2 daria o mesmo tratamento. Vamos dizer que fosse os dois feriados. Quando fosse 1 e quando fosse 2. Daí eu faço o quê? Eu faço assim, ó. Eu tiro essa parte e coloco aqui o que fosse assim, o feriado. Só um exemplo, tá? Aleatório, tá? Então, switch valor. Caso for 1, ele vai descer e vai escrever feriado e vai encerrar. Caso for 2, ele vai entrar aqui também e vai escrever feriado. Vamos testar? Tá? Então, essa também é uma possibilidade de se fazer. Ó. Se for 1, feriado. Se for 2 agora, também deu feriado. Tá? Então, essa é uma forma que você pode fazer. Deixa eu voltar. Fazer também para tratar de dois, na verdade, de dois casos. Tá? Então, gente, é isso. É bem simples. Aqui nesse programa eu também coloquei o get CH, o get, que ele é uma alternativa também para o System Pause, tá? Ele também vai fazer uma pausinha no programa esperando você pressionar alguma tecla para encerrar. Tá bom, gente? É bem simples, né? O switch case, então, uma alternativa do comando para o comando if, mas não pode ser usado em todos os casos. Por exemplo, se você quisesse fazer um tratamento de maior, de menor, usar e, usar ou, já não dá, tá? Mas tem muitos casos que vocês vão poder usar. Tá bom, gente? Um forte abraço e até o próximo.